Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de agosto de 2026, 11 horas, o horário de Brasília. O arsenal que vai esmagar os russos, né? E a Ucrânia tem um bom arsenal, apesar de que não está recebendo mísseis Patriot, mas ela comprou agora da Turquia mísseis Atacams, vão entrar em ação logo, né? Inclusive a fronteira ali, tipo Belgorod e Kursk, estão bem ao alcance desses mísseis. E a Turquia já transferiu também esses M270 para a Ucrânia, que são lançadores de mísseis. E a Ucrânia está aniquilando e vai aniquilar, mas eles estão chamando agora os locais de lançamento de drones de drone portos, né? Então, muitos desses drone portos estão nas fronteiras da Rússia, do lado russo, né? E alguns na parte ocupada também da Ucrânia, e a Ucrânia tem também seus drone portos, todos têm. Então, é uma nomenclatura que a Ucrânia está usando e eu acredito que vai pegar, porque é a única que começou a utilizar os drones, a Rússia também usa, mas a Ucrânia que começou em larga escala e começou de já dar essas nomenclaturas. A Ucrânia acaba de receber um reforço militar que eu acho que é muito grande, é um avassalador, através de uma triangulação estratégica que envolve os Estados Unidos da América e a Turquia. As transferências de 70 mísseis balísticos M-39 Atacams e 12 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes M-270 vai pulverizar a infraestrutura de ataque da Rússia nas regiões da fronteira. Da fronteira, que eu digo fronteira Ucrânia-Rússia, né? Com um poder de destruição em massa focado em ogivas de fragmentação, este novo arsenal coloca bases aéreas e drone-portos russos na linha direta de fogo. Assista esse vídeo até o final, aqui você vai ver a verdade do que acontece, vai conhecer os detalhes técnicos, inclusive, dessa arma letal e como ela vai paralisar os lançamentos da Rússia. Inscreva-se no canal, peço a você que deixe o seu like, todos vocês que estão assistindo, compartilhem e comentem sobre o impacto dessa virada tecnológica que aumenta. A Ucrânia cada vez mais anda a passos largos de mãos dadas com a tecnologia. Isso que está dando a ela uma grande vantagem, ela está prevalecendo no teatro de operações. A triangulação militar que reforça a Ucrânia. O cenário da guerra aérea e de longo alcance ganhou um novo e definitivo capítulo com a revelação de um acordo militar de proporções gigantescas. As forças de defesa da Ucrânia estão prontas para operar um dos sistemas de mísseis mais temidos do mundo para castigar as posições da Rússia. Ela já tinha anteriormente mísseis Atacams, só que esses estoques começaram a diminuir, a Turquia dispôs-se a vender alguns para ceder para a Ucrânia e a Ucrânia comprou. A ata oficial das reuniões do Congresso dos Estados Unidos revelou que a Turquia realizou a venda direta de um lote estratégico de mísseis para a Ucrânia. Este pacote de ajuda militar inclui exatamente 70 mísseis balísticos do modelo M39 Atacams. Junto com os mísseis, a Turquia transferiu 12 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes conhecidos como M270. O sistema M270 funciona como uma versão pesada sobre esteiras dos famosos veículos HIMARS, oferecendo maior blindagem e o dobro de capacidade de disparos por unidade. Além dos veículos e mísseis, o acordo injetou dezenas de milhares de munições de fragmentação adicionais nos estoques ucranianos. Com esses armamentos, então não é só os mísseis, né? Não é só os foguetes Atacams, mas estão vindo milhares de munições de fragmentação, que vocês sabem o que é, né? Vem uma munição mãe e dentro dela vem bastante munições menores que, ao atingir o solo, antes de atingir o solo, na realidade, ela abre, ela faz dar uma explosão e eles se fragmentam e num raio grande acaba atingindo tanto veículos, né, como também atinge pessoas, atinge as tropas russas. E esses armamentos, como são de fabricação originalmente americana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu autorização oficial de revenda. A notificação formal ao Congresso carimbou a legalidade internacional da transação, superando, não houve nenhuma trava diplomática. O custo contábil inicial estimado dessas armas, quando foram adquiridas quando a Turquia adquiriu ainda, foi de 255 milhões de dólares.
embora os valores financeiros atuais pagos pela Ucrânia não são divulgados por força de contrato, talvez amanhã depois sejam divulgados, pelo menos no documento que eles fizeram entre eles, o ganho tático para conter a Rússia é imensurável. O alcance fatal contra as províncias da Rússia. A chegada desses mísseis M39 Atacams altera completamente a geografia do campo de batalha e o cálculo de risco dos generais da Rússia. Mesmo tratando-se da primeira versão de produção, seu alcance máximo atinge exatamente 165 quilômetros de distância. Especialistas da área de defesa confirmam que essa distância é mais do que suficiente para colocar alvos russos vitais sob ameaça constante. Notem o seguinte, a Ucrânia, ela tem ainda alguns, ela já tinha alguns deles que atingiam, os primeiros que ela recebeu era essa distância, 150, 165 quilômetros, o que o Biden mandou já no segundo ano da guerra, né? E não, os últimos que ela recebeu do Biden também, ela recebeu também, já que atingiam 300 quilômetros, ou seja, uma distância muito maior, e autorização para usar no território da Rússia. E descontando a margem de segurança necessária para posicionar os lançadores longe da linha de frente, a zona de destruição ucraniana avança profundamente na Rússia. A área operacional cobre fatias gigantescas do território russo nas províncias de Belgorod, Kursk e Briansk. Ali não tem para ninguém, eles podem atirar ali dentro que com certeza vai acertar. Essa distância cobre, são províncias russas que já tem a fronteira física é ali dividida por terra, então não tem diferença nenhuma. Essas três regiões fronteiriças são utilizadas pela Rússia como plataformas de lançamento para flagelar as cidades ucranianas com mísseis balísticos bombardeando as cidades. Desses locais, os russos disparam rotineiramente os mísseis balísticos do tipo 9M Iskander e equipados com ogivas de fragmentação contra alvos civis. Com os novos mísseis de 165 km de alcance, a Ucrânia ganha capacidade de caçar e destruir estas baterias russas antes que elas executem os disparos. Toda a rede de aeródromos táticos que a Rússia utiliza para apoiar suas operações de fronteira fica exposta ao fogo ucraniano. A impunidade que os russos desfrutavam ao operar perto da fronteira foi totalmente anulada por esse novo poder de fogo. É claro que a Ucrânia vai precisar de muitos mais mísseis além desses 70 e o presidente Zelensky já está procurando quem se dispõe a ceder para vender para a Ucrânia esses Atacams, mesmo que sejam não os de 300 quilômetros, mas esses mesmo de 165 quilômetros. E a destruição dos drone-portos e bases da Rússia. O foco principal do planejamento ucraniano, com a chegada dos mísseis Atacams, será a neutralização total dos chamados drone-portos da Rússia. Os drone-portos são instalações terrestres fortificadas de onde os russos operam e lançam os drones de ataque de tecnologia iraniana conhecidos como Shahed. E mapeamentos de satélite mostram que existem múltiplos pontos de lançamento operando dentro do raio de destruição de 165 quilômetros. Entre os alvos prioritários marcados pela inteligência está o drone-porto de Kalino, localizado na província russa de Kursk. Outro ponto crítico de fornecimento da Rússia que entrou na mira direta é a base de Nyavlia, situada na região de Briansk. Além das bases em solo soberano da Rússia, o raio de ação engloba perfeitamente o aeroporto internacional de Donetsk, que inclusive a Ucrânia já atacou outras vezes com mísseis Storm Shadow britânicos, e atualmente capturado e controlado pelos russos, que é esse aeroporto internacional de Donetsk. Os analistas militares apontam que a desativação desses pontos de lançamento vai reduzir drasticamente a pressão dos ataques noturnos contra a infraestrutura da Ucrânia. A capacidade de golpear alvos planos e espalhados faz do M39 a ferramenta perfeita para arrasar pátios de estacionamento de aeronaves e hangares logísticos da Rússia. Mesmo o limite de distância de 165 quilômetros, a eficácia tática desse armamento no atual desenho da frente de combate é considerada devastadora. O impacto operacional no campo de batalha, a Turquia adquiriu esse lote e como acha que não vai brigar agora logo, ela
repassou, vendeu para a Ucrânia. Ela tem mais deles, ela adquiriu muito mais, ela tem outros lotes que ela adquiriu. A dispersão dessa, como ela é uma munição que ela se desintegra e tem muitas submunições, cada munição dela tem 950 submunições no M74, no lançador M74. Ela foi desenhada especificamente para aniquilação completa de alvos moles e semi-blindados. Então, como ela se desintegra em muitos, né, outros explosivos, ela não é para blindados, mas para semi-blindados, sim. Por exemplo, caminhões, jipes, esse tipo de coisa, né? Isso significa que um único disparo bem-sucedido contra uma base russa pode destruir dezenas de veículos não blindados, caminhões, mas caminhões de combustível e radares. Os sistemas de defesa aérea que a Rússia posiciona para proteger suas províncias serão estraçalhados pelas milhares de lascas de aço gerados pela explosão. As tripulações de técnicos russos que operam os drones Shahed e os mísseis Iskander não possuem proteção contra esse tipo de bombardeio de saturação. Ao acionar os 12 lançadores M270 a partir da posição camuflada, a artilharia ucraniana pode desferir salvas concentradas impossíveis de serem interceptadas em sua totalidade. Os estoques russos de mísseis e drones guardados ao ar livre ou em galpões leves serão detonados em reações em cadeia. O uso coordenado desses mísseis vai forçar a Rússia a recuar suas bases logísticas e seus centros de lançamento para mais de 170 quilômetros longe da fronteira. E esse recuo forçado aumenta o tempo de resposta dos russos, reduz a precisão de suas operações e demonstra a total vulnerabilidade da defesa da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. É muito importante. Conto com vocês, o canal precisa de vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. A Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência.